Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas e hoje eu venho compartilhar com vocês alguns problemas e alguns erros que todo mundo comete quando começa a cultivar suculentas. Eu tenho muitos conhecimentos nesse sentido porque faz algum tempo que eu cultivo. Muitas vezes a gente compra na floricultura ou ganha de um amigo uma planta e a pessoa que nos vende, que nos dá, nos fala algumas informações, a gente segue as informações e mesmo assim dá errado. Então agora eu vou dizer para vocês quais são os principais erros que toda pessoa que está começando a cultivar suculentas comete. O primeiro erro, e é o erro que mais aparece, é deixar em local sem luz direta. Eu tenho aqui um exemplo de uma planta que ficou estiolada por conta da falta de luz. Ela precisa de luz, então ela vai se esticar até receber luz. Essa outra aqui, ó, que é compacta naturalmente, ela ficou estiolada. Essa aqui uma amiga minha me deu já assim para que eu pudesse melhorar ela. Eu vou fazer filhotes dela depois, mas eu trouxe ela para mostrar o problema. Tem alguns casos onde a planta pode gostar de sombra. Naturalmente, as suculentas, a maioria das suculentas gosta de sol pleno. Eu vou postar um vídeo mais adiante sobre suculentas de sombra. Essas que eu estou mostrando aqui são todas de sol pleno. Então isso a gente tem que cuidar. A segunda dica é utilizar um vaso sem furo, que nem este aqui, ou sem camada de drenagem. Notem que é um vaso de barro. O vaso de barro já não é o ideal para suculenta, porque ele retém muita água. E eu deixei aqui para mostrar para vocês como eu tenho dois problemas nesse vaso. Eu tenho um vaso que não tem furo, né? Que aqui, ó, não tem nenhum furo no vaso inteiro. É um vaso de barro. E é um vaso também que tem 3 suculentas de hábitos diferentes. Vamos retomar aqui, ó. Eu tenho a Scilla, que gosta de média quantidade de água. Eu tenho a orelha de Shrek, que gosta de uma quantidade de água um pouco maior. E eu tenho um cacto, que gosta de quase nada de água. Então eu tenho 3 suculentas de hábitos diferentes no mesmo vaso. Molhar demais ou não molhar? Sempre vem aquela dúvida, suculenta eu não vou molhar. Ah, será que eu molho demais? Será que quantas vezes por semana? Depende, não tem uma regra, depende de onde tu vive, depende se pega sol, se não pega sol, se tem vento, como é que é o substrato. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo de uma planta que tem pouca água. Olha aqui, ó, o substrato está completamente seco e ela simplesmente não se desenvolveu por falta de água. E eu vou mostrar para vocês uma planta que eu coloquei muita água nela. Olhem essa aqui tem 2 problemas, né? 3 plantas de hábitos diferentes e essa aqui que não gosta de tanta água, olha aqui, ela está melada, ela está mole, porque ela tem muita água. Se eu aperto um pouquinho, ó, as folhas saem, porque ela está com excesso de água, ela não gosta de tanta água assim. Se vai molhar, molha bem molhado, não molha com uma colherinha de água. Ah, os cactos gostam de uma colherinha. Aquilo não funciona na vida real. Funciona pra gente ver num livro, funciona pra alguém nos dizer, mas quem cria cactos, quem cultiva cactos sabe que o cacto precisa que molhe bastante o solo dele até que fique bastante molhado e depois a gente pode deixar um tempo sem molhar. Mas não é só uma colherinha. Usar terra muito compactada. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu deixei secar bastante essa terra para vocês verem que ela está compactada. Na verdade agora ela está seca, né? Mas notem que, olha aqui como é que estão as raízes, ó. É uma terra bem argilosa, então se eu botar água ela fica compacta. As suculentas não gostam de terra compacta. Qual é o substrato ideal para suculenta? Aquele que a gente mostra no canal. Este aqui, ó, onde eu tenho possibilidade de ver que ela está soltinha, são vários elementos formadores, não é uma terra compactada, então tem que cuidar também isso. Aqui, ó, eu tenho um vaso que está pequeno para o tamanho da planta que eu tenho. Eu tenho uma outra aqui, ó, olha o tamanho que ela está, com mais espaço, ele está conseguindo se abrir totalmente. Aqui também eu tenho um outro exemplo desta planta aqui, ó, que é o Black Prince, a Echeveria Black Prince. Notem que ela está bonita, está linda, mas ela pode crescer mais. Olha o tamanho que eu tenho ela aqui. Então, se eu dou espaço para ela, ela nos agracia com um tamanho muito bonito e muito grande. Geralmente isso acontece em Echeverias. Elas vão crescendo enquanto tem espaço.
Esse agave também, esse agave é um agave grande, é um agave que chega a quase 2 metros de diâmetro. Eu vou deixar ele aqui, ele não vai crescer. Eu preciso botar ele ou no solo direto ou um vaso maior. Esta aqui também fica bastante grande. Tem mais uma dica que eu vou dar para vocês, que é a questão das pedrinhas brancas. Isso eu já pesquisei em vários lugares e eu tenho algumas ideias sobre isso. Eu, particularmente, prefiro sem pedrinhas brancas. Por quê? Pedrinha branca vai dar um visual mais bonito? Vai, isso sem dúvida. Mas a dificuldade que as plantas têm é que a pedrinha ela vai sufocar um pouco a quantidade de água. Na verdade, pode acabar sendo um limitador de crescimento as pedrinhas brancas. Então aqui na estufa a gente prefere não colocar pedrinhas brancas. Então essas são as dicas, essas são os principais erros que todo iniciante comete. Eu cometi, provavelmente você cometeu ou alguém que você conhece cometeu. Então fique à vontade para se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que não consegue cultivar suculenta de jeito nenhum, que todas elas morrem na sua mão. Não se preocupa que isso não é problema da mão, não tem essa história de eu tenho mão para isso, não. A gente tem que ter uma energia legal, a gente tem que ter conhecimento e a gente tem que fazer o máximo que a gente pode pelas nossas plantas. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo, se inscrevam no canal. Você tem alguma outra dica? Coloca nos comentários. E até o próximo vídeo.